e o nome que estava na lista ali já está no Bahia, está empregado. Então acabou. Qual seria a solução para eles agora mandar o São Paulo embora? Colocar o Mário Jorge do Sub-20 para assumir? O Mário Jorge foi o que perdeu para o Maringá por 2-0 lá no norte do Paraná. Talvez até o Felipe Luiz, né, como um... E é muita improvisação, né? Aí, assim, a panela no poder também, né? A panela já está no microfone, bota no poder para comandar como técnico. Tem a panela no microfone também. Porque foi ridículo a entrevista do Gabigol ontem. Não, só no microfone e em transmissão. Tem a panela está presente no microfone também. Ah, tá. Porque é lógico. Vou te falar uma coisa. O que o Sampaoli fez nesse jogo diante do Atlético Paranaense é uma coisa fora do absurdo. É o cúmulo, né? Ele já chegou no seu teto, ele extrapolou o limite da invenção e o Flamengo acabou perdendo de uma maneira muito feia, né? É aquilo. Agora, Flamengo e São Paulo chegam numa final que, obviamente, difícil falar favoritismo para ambos os lados, né? A gente pode citar sim que o Flamengo é favorito porque está jogando em casa com o apoio da sua torcida, né? Mas dá um favoritismo para o Flamengo com esse futebol e para o São Paulo também que vive uma fase péssima, dificilmente, né? Mas é aquilo, Mauro César Pereira ele trouxe essas informações aqui sobre a situação do Sampaoli no Flamengo e ainda questionou a situação do Gabigol e Sampaoli, né? A situação do Flamengo está principalmente o ano de 2023, né? Então vamos embora para mais um vídeo. Vai deixando seu like, o seu questionamento aqui embaixo. É esse. Deixe seu like, se inscreve no canal também, né? Para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Flamengo. E vamos embora para mais um vídeo. Mais uma análise aí, né? Créditos à Jovem Pan Esporte. Vamos embora. E aí ele quer me dizer que não tem divisão, que tá tudo paraíso. A mesma coisa do Gabigol ontem. Porque falar que não tem uma crise no Flamengo hoje é muita cara de pau. Mas é muita cara de pau. E o torcedor não acredita, o torcedor enxerga. Aí o Gabigol diz, a imprensa não tem acesso a treino. Mas vê jogo. Quem vê os jogos do Flamengo, vê que o Flamengo vive uma crise. Quem vê os jogos do Flamengo, vê que o Flamengo está desorganizado. Vê que o grupo não está se doando o máximo que pode, longe disso. Então, tem um clima onde jogador e diretoria tentam camuflar essa crise que existe e que pode sim melhorar com o título da Copa do Brasil. Agora, que o título da Copa do Brasil também não engane o torcedor. Não transforme também o ano do Flamengo um ano maravilhoso, longe disso. Porque o que mais tem é vergonha também nesse ano. Tem Al Hilal, tem Independente Del Valle, tem Olímpia, tem goleada de 4 pro Fluminense na final do Campeonato Carioca. Então, é um Flamengo que vive uma crise, e aí eu te pergunto, Mauro, como chega o Sampaoli para essa final? Porque eu apurei depois do jogo de ontem, corri atrás de informação, tem gente grande no Flamengo que queria a saída do Sampaoli para já. Mas o Landim continua bancando. Vai até pelo menos a final da Copa do Brasil. Ele deveria sair já, Mauro, pelo que a gente está vendo, porque foi o que eu estava falando ontem. Às vezes é melhor você ter um interino que tenha o respeito, pelo menos, do grupo, do que o Sampaoli vem fazendo no Flamengo. Ou não? O que você acha que tem que ser feito e se pode o Sampaoli até cair antes da final da Copa do Brasil? Ele já estava balançando antes do jogo contra o Botafogo, né? Até depois do jogo contra o Botafogo, teve gente que falou, não é bem assim. Estava balançando sim, se o Botafogo vencesse o Flamengo, dependendo de como o jogo se desenvolvesse, fatalmente ele seria demitido. O Landim estava segurando, mas um fracasso naquele jogo ia ficar uma situação sustentável, e aí veria todo o período data FIFA para você colocar alguém no lugar. E além disso, o Rogério Ceni, que era o nome que o Departamento de Futebol queria quando houve o episódio do soco, né? Sempre lembrando, quando foi dado o soco lá pelo preparador físico no Pedro, não se sabia se o São Paulo continuaria ou não. O nome já estava definido, o nome que eles iam procurar. Se o cara aceita ou não, é outra história. Era o nome do Rogério, porque conhece o elenco gosta dele, em grande parte e tal, tudo bem. Não sei se caindo após uma derrota para o Botafogo, caso acontecesse, seria ele, mas antes o nome era ele. Era bem provável que continuasse sendo, né? Só que ele acertou com o Bahia agora. Só que o Flamengo venceu. A data FIFA passou, foi o São Paulo que ficou lá com os jogadores, né? Então esse período não foi aproveitado por um outro técnico que chegasse, e o nome que estava na lista ali já está no Bahia, está empregado. Então acabou. Qual seria a solução para eles agora mandar o São Paulo embora? Colocar o Mário Jorge do Sub-20 para assumir? O Mário Jorge foi o que perdeu para o Maringá por 2-0 lá no norte do Paraná.
Talvez até o Felipe Luiz, né? Como um... E é muita improvisação, né? Aí, né? assim, a panela no poder também, né? A panela já está no microfone, bota no poder para comandar como técnico. Tem a panela no microfone também. Porque foi ridículo a entrevista do Gabigol ontem. Não, só no microfone e em transmissão. A panela está presente no microfone também. Ah, tá. Porque é lógico. E o Diego comentou a partida. Ele comenta o jogo para TV Globo, para o Brasil inteiro, menos para São Paulo, quem viu o jogo do São Paulo. O Diego é capitão do time, pô. Um cara ligado àqueles jogadores. Até acho natural que ele não critique os jogadores e tudo, são amigos dele, pô. A questão é quem coloca um cara na situação dele para comentar um jogo de um time do Flamengo que faz o que faz. A não ser que ele se desprenda completamente do passado, que seria até, acho que o mais adequado, né? E fala, agora eu sou comentarista, e descesse a linha nos caras. Duvido que faça isso. Não acompanhei o trabalho dele ontem, porque o jogo não passou pela Globo aqui para São Paulo, né? Então acompanhei por outro canal. Mas, assim, o São Paulo, ele acho que ele não vai cair agora justamente porque não tem muita opção. Mas tem uma pressão, né, Mauro? A pressão existe desde antes. Desde antes. Eu escutei de gente grande que tem gente grande querendo que ele saia já. Ela já existe há muito tempo. Por isso que na derrota para o Botafogo, se ocorresse, ele ia cair. Pelas pressões em cima do presidente do Flamengo, que quer segurar o São Paulo porque foi ele que escolheu. Eu não acho até que essa altura, talvez ele nem acredite mais no São Paulo, mas ele não quer dar o braço a torcer. Não tem saída. Eles tinham saída no jogo do Botafogo. Mas é aquela coisa, condiciona um jogo, uma decisão. Ali tinha que ser feita uma avaliação. Olha, o técnico e boa parte do elenco não se entendem. O técnico não se ajuda. Vão fazer o quê aqui? Independentemente do jogo do Botafogo. Vai ficar com ele, não vai ficar? Vai conversar com ele? Eu acho que os caras nem falam com ele, pô. Ontem, por exemplo, o que o São Paulo fez ontem foi uma coisa, uma maluquice. Que assim, ele não tinha nenhum lateral esquerdo. Aí muita gente, por que não treinou um garoto da base nesse período? Aí não é culpa dele, porque o Felipe Luiz, na véspera só, apareceu a lesão. Então ele contou durante todo esse período com o Felipe Luiz. O Ayrton Lucas suspenso. Então ele tinha que improvisar na lateral esquerda. Qual é a lógica ali? Léo Pereira na lateral esquerda, o Wesley na direita, Davi Luiz na zaga junto com o Fabrício Bruno, né? A outra opção que ele tinha... Ou 3 zagueiros. Os 3 como zagueiros, né? De fato, que ontem não foi assim. O Cebolinha de ala esquerdo. Também era uma outra opção, né? E até mesmo o Thiago Maia, que já jogou por ali, jogando como lateral. E aí você teria 2 zagueiros, que seriam o Fabrício e o Léo Pereira, creio eu. O Davi ficaria no banco, o Wesley na direita. E aí o Alan de volante, com o Vitor Hugo e com o Gerson formando o meio campo. E o Cebolinha na ponta esquerda, onde ele jogou. O que ele fez? Ele já tinha que fazer uma improvisação, era inevitável, não tinha lateral esquerdo, tá? Ele puxou o Thiago Maia para lateral, escalou o Davi Luiz, além dos outros 2 zagueiros, Léo Pereira e Fabrício Bruno, e colocou o Davi Luiz de volante. O Davi Luiz não é volante. E no banco ele tinha o Alan, que ele quis porque quis o Alan do Atlético Mineiro. O Flamengo pagou quase 50 milhões. Vai pagar, né? Tá pagando ainda. E o cara do banco. E além dele tinha o Igor Jesus, que é volante. Que até no segundo tempo entra o Alan, se machuca e entra o garoto. Então ele tinha 2 volantes no banco. Um deles que ele pediu, quis porque quis, e aí ele improvisou o Davi Luiz. Aí na coletiva, ele argumentou que contra o Botafogo, ele teve o Pulga nessa função. O Pulga estava fora porque serviu a seleção do Chile, não voltou a tempo, evidentemente, porque o Pulga é alto, e o Davi Luiz também é alto, então ele queria um volante alto, porque nas bolas paradas, sei lá mais o quê. Gente, antes de pensar na estatura do jogador, tem que pensar que o cara é da função ou não. Para que improvisar? Resultado, o Davi Luiz já tem uma vocação, que eu acho um defeito dele, de carregar a bola e querer resolver sozinho, né? E ele não tem essa qualidade toda. Não tem. Então, ele como zagueiro já dá umas arrancadas. Como volante, ele conduzia a bola, é uma bagunça. Ele conduzia a bola e tentava um passe longo, outro. Nenhum deles entrou. Um horror. Em dado momento, ele perde uma bola no campo de ataque, toma um lençol, um chapéu, e aí sai a jogada do Atlético que gera o escanteio. Do escanteio sai o gol. E a torcida começa a pegar no pé do Davi Luiz. Se o Davi Luiz não falou nada, eu acho que ele errou. Ele deveria falar para o São Paulo: São Paulo, eu não sou volante. Você tem volantes, cara. Não, vamos treinar aqui. Cara, eu vou jogar na posição que não é minha. Quando tem jogador da posição, qual é a lógica disso? O Gabigol falou que eles treinaram, né? Eu acho que ele tem tamanho para isso. Ele se expôs também. O Davi não deveria ter aceitado. Eu acho que o Davi Luiz não deveria ter aceitado. Ele se expôs. Não é se negar a jogar, mas pelo menos argumentar. Agora, a culpa não é do Davi Luiz. O Davi Luiz acho que é mais vítima do que culpado. A culpa é do Sampaoli. O que ele fez? Com a escalação, eu imaginei o quê? Ele vai colocar o Léo Pereira na lateral esquerda, Thiago Maia de volante, né? E o Léo Pereira, o Davi Luiz na zaga. Quando o jogo começou, que eu vi aqui, todo mundo, o que ele fez aí? O Davi Luiz está de volante, não está de zagueiro.
Cebolinha está na ponta. Isso eu já estava imaginando, porque eu estou imaginando, agora não sei se ele vai fazer isso, que ele ontem colocou Cebolinha numa ponta, Gabriel na outra e Pedro, pensando no domingo. Só tira o Cebolinha e põe o Bruno Henrique, para ter 3 jogadores de frente no domingo. Agora, depois da expulsão do Gabigol ontem, da péssima atuação dele, talvez ele desista disso, que eu acho que ele deveria desistir. Colocar em campo o time do Botafogo. Você acha que o Gabigol tem que ser barrado? Banco, um belo banco, aliás, por tudo. Ainda foi depois na coletiva lá, apareceu. Que bagunça, né? O jogador aparece para dar coletiva, não é o técnico. Apareceu o Gabigol, Vanderlei. Do nada. Aí, de repente, passa um tempo, o São Paulo apareceu também lá para falar. Uma zona, cara. Que isso? O jogador vai lá e dá coletiva. Sempre é o técnico. Por que foi o Gabigol? Para falar, por que a torcida deve confiar em vocês, jogadores e tal? Alguém perguntou, algum colega. Porque ela confiou uma vez que nós viraríamos um jogo em 3 minutos e nós viramos. Ele está vivendo 2019. Meu irmão, esquece 2019. Cara. Não, ele ainda falou, essa é fácil. A resposta, essa é fácil. Quer dizer, acabou. 2019 tá no passado, tá na história, palmas, legal e tal, mas acabou. E a diretoria do Flamengo quer renovar o contrato dele, essa informação, esse ano ainda, um ano antes, termina em dezembro do ano que vem. Mas por que quer renovar agora? E com aumento? Com aumento, o jogador na pior fase dele no Flamengo, expulso, antes que ele foi expulso, acabou o jogo do Flamengo. Expulso pateticamente, até tentou argumentar ali alguma coisa, foi justa a expulsão, até demorou, o árbitro precisou do VAR, para poder ter dado um vermelho direto, largou a mão na cara do rapaz, pô. Por que ele fez aquilo? Sabendo que tem VAR. Não, o que passa na cabeça do sujeito para fazer o que ele fez? Então, assim, o time foi sabotado pelo seu técnico, uma estratégia bizonha, e depois o seu capitão, pelo menos ele era o capitão quando começou o jogo, né? Também ajudou. Ele é o segundo capitão agora, né? E o primeiro capitão, que é o Everton Ribeiro, aquela famosa declaração água com salsicha, né? É um negócio que não dá, essa derrota dói muito. Eu não consigo imaginar o Everton Ribeiro como capitão chegar para esse grupo também e dar um esporro. E falar, galera, como é que é? Então, quem é a liderança desse negócio? Dentro dos jogadores. Lembrando sempre, a grande culpa é do Landim e do Marcos Braz. Eles permitiram essa situação. Ponto. O Flamengo vive uma crise há 3 meses, mal. Mas não consegue solucionar essa crise. Abaixo dele você tem indolência de jogadores em vários momentos e um técnico que ontem, o que ele fez ontem não tem explicação. Não tem explicação. Ele tinha que ser chamado hoje numa conversa séria na sala do presidente do clube, ou para a gente falar no CT, chama ele num canto, junto com o vice de futebol, falar o que você quis fazer? O que foi aquilo? Que time foi aquele que você montou? Não, que eu sou o técnico, eu faço acontecer. Você fez uma pataquada, cara. Ninguém concorda com você. Você reparou? Nenhum torcedor, nenhum jornalista, nenhum comentarista. Os jogadores não concordam com toda certeza. Você improvisou 2, 3 funções, bagunçou o time todo e levou para o Flamengo uma intranquilidade que deveria ser, se ele não fizesse essa pataquada, do São Paulo. Que São Paulo perder para o Inter, era óbvio, não ganha de ninguém fora de casa. Agora, o Flamengo tivesse feito um jogo decente e vencido o Atlético, ou até empatado com o Atlético cheio de desfalques, hein? Cheio de desfalques. De jogadores selecionados, Vitor Roque não jogou suspenso, Fernandinho não jogou suspenso. O Atlético tinha mais problemas do que o Flamengo. Então, o Flamengo vencesse o jogo, ele joga para o São Paulo uma intranquilidade, ele chega tranquilo no domingo. Vai chegar naquela base, com a torcida com os nervos à flor da pele, de saco cheio, a não ser a Fla Selfie, que essa não se preocupa com nada, né? Só em tirar a selfie e colocar lá no Instagram. E tudo começa numa pataquada do técnico. Agora, quem vai questioná-lo? Ele tem que ser cobrado, uma cobrança profissional. Se é que alguém ali tem condições de discutir sobre proposta de jogo, sobre sistema de jogo, sobre estratégia, opções táticas que ele fez. Agora, vamos dizer, o que o São Paulo fez ontem, assim, parece que o cara quer sabotar ele mesmo. Não é possível, não dá para entender. E o pior, uma decisão errada tomada durante um jogo, eu tenho que trocar um jogador, o cara se machucou, às vezes você, no calor do jogo, você pode errar, acontece, paciência. O cara teve 11 dias, gente, para pensar nisso. 11 dias ele soltou um Frankenstein dentro de campo. Quer dizer, é um absurdo. Agora vai mandar ele embora, vai colocar quem nessa altura? Não tem muita saída. Se fosse para trocar de técnico, tinha que ser depois do jogo com o Botafogo, mesmo vencendo. É porque pelo menos não tem a desculpinha de que o time não joga por ele. Entendeu? Que tem essa desculpa. Tem gente que fala, o time não joga pelo Sampaoli. Tá bom, então bota a minha mãe lá, bota alguém, mas o que o Flamengo tá jogando é muito ridículo, né, Mauro? Mas ontem... É bizarro. Ele tá atrapalhando. Mas então, ontem, em cima disso que falou o Mauro, de uma forma geral, é verdade, tomou muito cacete o Sampaoli ontem. E mereceu. Então, e é o senhor de todos os males, com relação ao que aconteceu ontem. Mas ele não é o técnico de um sub-12. Ele tem nas mãos jogadores importantes que poderiam realmente entender que, olha, está fazendo uma grande lambança. Nós temos condição de, pelo menos, minimizar a tragédia na apresentação. Eu acho que falta iniciativa, entendeu? Iniciativa dos jogadores. São jogadores importantes, veteranos, alguns veteranos, outros têm muita rodagem. Se é tão grande a lambança assim, poderiam ter
ajustado dentro de campo. Isso já aconteceu tantas vezes em tantas equipes que os jogadores minimizam as burradas do treinador de plantão. Então eu acho que ontem sim, o senhor de todos os males na partida de ontem, mas os jogadores poderiam minimizar a papagaiada criada por ele. É isso que eu acho. Não, e aí olha aí, ó. Deixa eu fazer uma explicação que eu acabei de apurar aqui com uma pessoa do Flamengo. O que aconteceu foi o seguinte: o estádio não tinha estrutura para a zona mista. A zona mista, para quem não sabe, aquele local é uma gradezinha, os repórteres ficam atrás, o jogador passa, quem quer falar, conversa, uns passam direto, enfim. O pessoal já está cansado de ver, né? Porque sempre as câmeras estão ali. O estádio não tinha um local adequado para a zona mista, então eles pegaram o Gabriel, que se prontificou a falar, e levaram para a estrutura montada para o técnico. Por isso que ele deu entrevista ali, então eu até retiro aqui meus questionamentos, que agora a resposta foi dada. Eu achei muito estranho, porque o padrão não é o jogador sentar naquela bancada e dar entrevista. Mas a explicação do Flamengo me parece razoável, não tinha estrutura, pegaram o jogador, eu quero falar. Então pegaram o Gabriel, puseram lá, ele deu a entrevista, depois o técnico falou. Então está aqui o esclarecimento, né? Porque para mim estava tudo muito esquisito. Mas, diante disso... O Gabigol queria falar, na zona mista ele falaria e falou ali. Falou ali, mas falaria na zona mista se fosse o caso. O jogador expulso, né? O destaque, entre aspas, interessava... Acho até saudável que ele não tenha pipocado ontem e ter ido falar. Sim. É um momento negativo. Mas acho que tinha que falar mais vezes. Como, por exemplo, na eliminação da Libertadores, que falou Matheus Cunha. Ele tinha que falar, Gerson tinha que falar... Everton Ribeiro falou na coletiva, que na Libertadores são técnico e jogador. Até fiz pergunta para ele lá em Assunção, para o Everton Ribeiro. Mas na zona mista parava quem queria, ali só pararam esses dois jogadores. Aliás, o Matheus Cunha é outro questionamento do dono do São Paulo também, né? O Rossi, né? O Rossi não estreia, gente. O Rossi ia jogar, estava definido que era ele. Essa informação eu peguei na segunda-feira. O Rossi vai jogar, está sendo preparado, está tudo certo. O Matheus não vai chegar a tempo, porque ele estava no Marrocos. Aí houve o terremoto no Marrocos, o jogo foi cancelado da seleção pré-olímpica, ele chegou mais cedo ao Rio de Janeiro, o cara botou o garoto para jogar. Quer dizer, preparou um outro goleiro a semana inteira. Deixava o rapaz jogar. Qual o sentido? Aí botou o Matheus Cunha para jogar. Deixa o Rossi estrear, gente. Não treinou o cara. Ele só treinou na terça, o Matheus Cunha. O rapaz chegou em cima da hora, jogou e falhou no segundo gol também, bracinho de jacaré de novo ali, não foi na bola. Quer dizer, que coisa, gente. Ele fez algumas defesas boas também, é verdade, não foi que ele só errou, claro que não. Mas num dos gols, também não ia mudar nada, né? É tomar uma tamancada do mesmo jeito esse time. Mas... Vou te falar um negócio. Os jogadores acham que a torcida é otária, meu filho. Sinceramente. Muitos jogadores do Flamengo, acho que inclusive o Gabigol, ele acha que a torcida é otária. Após ele questionar, né? Após ele ser questionado na coletiva que ele deu, né? O Mauro César explicou a situação logo no final do vídeo aí, né? Após ele ser questionado na coletiva, ele disse: ao Gabigol ser questionado sobre como o torcedor do Flamengo pode acreditar que na final da Copa do Brasil o resultado será diferente, ele disse: essa é muito fácil, porque eles acreditaram que a gente iria, né, ou ia virar um jogo em 3 minutos e a gente virou. Obviamente que o Gabigol está preso em 2019, né? É nitidamente que o Gabigol vive ainda em 2019, né? Aquele foi um jogo atípico. Me fala qual jogo o Flamengo virou em 3 minutos de lá pra cá. Nenhum. Que eu lembre, nenhum. Então o Gabigol vive em 2019, né? O futebol dele, o auge dele ali, 2019 foi o auge dele. Conseguiu jogar bem em outros anos aí, né? Mas esse ano, especificamente de 2023, é o pior ano da carreira dele, pra mim, sinceramente. Ele, até o momento, foram 16 cartão, um atacante, um centroavante, né? Um centroavante como o Gabigol, vou botar centroavante, teve 16 cartões em 2023, né? Totalizando 15 amarelos e um vermelho, agora contra o Atlético Paranaense, né? Também teve outra fala aqui que eu vou trazer pra vocês aqui. Na mesma coletiva, o Gabigol disse, né? A gente vive um momento onde a imprensa não vê os treinos, onde se cria muitas coisas que chegam para o torcedor que são mentiras. Vocês acham que sabe muita coisa e realmente não sabe. Essa é a verdade. O que a gente fez foi treinado. Eu acho que não. Acho que o que eles fizeram no treinamento não replicaram dentro de campo, né? Isso é nitidamente porque a gente enxerga o jogo, vê o jogo, né? O Davi Luiz treinou no meio. Eu treinei aberto. As coisas não deram certo porque a gente perdeu, é claro. Mesmo se desse certo, talvez poderia ter perdido o jogo. Não é porque você treinou e acabou replicando no jogo que vai dar certo. Sinceramente,
ultimamente tá difícil de defender o Gabigol. Se o Gabigol for titular nessa final, é uma coisa incrível. E ainda tem gente que fala, o Gabigol é decisivo, sei lá o quê. O Gabigol meteu 4 gols em Libertadores e final de Libertadores aí. Tem que ser titular, Gabigol e final combina. Até quando as pessoas vão continuar acreditando que só porque o Gabigol fez aquilo nas finais que foi histórico lá, o Gabigol tem que ser bancado por aquilo. O Gabigol tá sendo bancado por aquilo que fez alguns anos atrás. Esse ano o Flamengo teve várias decisões. Campeonato Carioca, Gabigol apareceu? Não. Supercopa, Gabigol apareceu? Não, o Flamengo perdeu. Mundial de Clubes, Gabigol apareceu? Não. Brasileirão tá aí no final, então o Flamengo já tá muito longe. Libertadores, Gabigol apareceu contra o Olímpia? Não. Deu uma assistência, mas não apareceu, não meteu gol. Então até quando a gente vai ter essa crença que Gabigol meteu 3 gols e a gente sempre vai ficar se alimentando sobre isso. Gabigol tem que ser titular porque ele meteu 4 gols em 3 finais de Libertadores. Até quando a gente vai ficar se alimentando sobre isso? Entendeu? A gente tem que se libertar do Gabigol, jogador presente, momento. O momento do Gabigol, vou dizer nem o momento, o ano inteiro do Gabigol é horrível. Então até quando a gente vai ficar preso nessa situação de Gabigol meteu 3 gols, 4 gols em final de Libertadores e tem que ser titular. Não vive, jogador é momento. O momento do Gabigol é péssimo. Eu acho que é o pior momento do Gabigol, tirando até o momento da Inter, que ele é reserva lá na Europa, né? Na Inter, Benfica também. Então o Gabigol para mim hoje em dia é banco, Flamengo tranquilamente banco, e hoje em dia ele joga por nome, sinceramente.